Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que está nos dando. E todos os irmãos sabem, né? Não passamos bem esses dias. Teve uma dengue, o Eco pegou nós, né? E faltam desde quarta-feira até hoje no culto, né? Mas graças a Deus, estamos aqui, estamos bem, graças a Deus, estamos vivos, mas dá para tocar, dá para cantar, pregar, Deus permitiu. E também agradecer os que ajudaram, inclusive a irmã Cássia e o irmão Paulo, os que estão mais próximos, que eles fizeram para nós, só Deus para recompensar tudo que foi feito. E acredito que os irmãos oraram também. Então quer dizer que as coisas acontecem na vida da gente, a gente não está sabendo, ninguém sabe. Não sabe o dia de manhã, porque eu nunca senti do jeito que eu fiquei, tanto que trabalhei muito, nunca senti. A zonzura que dá, a zonzura é a pior coisa na sua cabeça, domina o corpo. E o sono na veia também, dois dias encarreados, tomando aqui também ajudou. Sempre Deus amparando os teus filhos. Amém? Então vamos louvar o Senhor, vamos cantar um hino. Estou seguro que consolação ali é 314. Estou seguro. Seguro em quem? Jesus Cristo, nosso Salvador.
próximo. São 315, é tudo no meio.
coloquei Fá sustenido bemol, sempre assim mais fácil, e foi difícil, também mais alto. Terminei no onde está escrito. 3 sustenido. Tá bom? Legal, não é que seja muito diferente de nós, Maria Clara, eu pedi um favor para os visitados, os irmãos que encontram aqui, encontram cada um, e aqui cada família é organizada, o pastor na direção do trabalho, Agradecer a Deus pela melhor. Amém. Então, agradecer que eu vou agradecer de novo. Agradecer a Deus pela melhora. Desde quarta-feira, terça-feira, eu já passei mal. Terça-feira, eu senti o dia todo praticamente ligando. Da mulher boa. E vinha me puxar a orelha. Se você pegar em você, você vai ver. E graças a Deus, estamos aqui hoje se senti bem melhor. Ontem já não estava com zonzura. Aí, cheguei de tarde, vi que estava bom, eu vou falar com a mãe Cássia, com o meu Paulo. Mulher pode, vai poder dirigir, não sei o quê. Eu falei, nossa, Deus, permitiu, vamos sim. E estamos aqui. Agradecer a vovó, na casa, Meus irmãos, a minha oração, a gente ajudar. Agora na casa, porque está mais próximo de nós. E eu falei que olha, o João Paulo não tem o dom de cantar, ele não canta de jeito nenhum. Você vê, né? Mas para servir esse dom, Deus ele está disposto, só Deus para recompensá-lo. Então ele é o Cássio, olha, a minha mulher foi para Sidônia. Se fosse uma Paulo na casa, eu tinha morrido. Foi essa expressão, né? Que acima de tudo é Deus. Então nós estamos aqui, ó, tem José Vicente Vídeo assistindo. Sônia Barbosa está assistindo. Que Deus abençoe os que estão assistindo. Né? Vamos então, meio atrasado, estudar Êxodo capítulo 12. Fala da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Irmãos, aqui nós vamos ver, lá no comecinho da Bíblia, a página é 76, 7,5. Já preguei esse título ano passado, ano atrasado também, esses anos. Comecei a pensar também, ontem, quando falou que morreu o Papa, 12 anos, foi 12 anos, graças a Deus que eu vivo. Porque na igreja tem 12 anos, 4 meses. Todos acharam? Então eu vou ler devagar, explicando. Tem várias passagens, né? Andei fazendo umas pesquisas para saber bem da história, mas não, talvez não vou explicar tudo. Tem muita coisa em hebraico. Né? Versículo 1, olha, 1491 A.C. antes de Cristo. Menos disso no cabeçalho. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa.
conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. 5. O cordeiro ou cabritos será sem mácula, um macho de um ano, o qual das ovelhas ou das cabras. Amém. Os irmãos, alguns não conhecem, mas a maioria conhece essa história. Depois de ter passado os 10 dias, as 10 pragas do Egito já cumprida, então marca a libertação do povo de Israel do Egito. Então este capítulo aqui, ele descreve a instituição da Páscoa judaica. Aconteceu um pouco antes da execução da 10ª praga, na qual o anjo da morte desceu ao Egito. Páscoa judaica, a Páscoa judaica, conhecida pelos judeus, aqui está o nome, como o P-E-S-S-A-X-O-H, significa passagem, é isso, Páscoa, passagem, e relembra também a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito há cerca de 3.500 anos, mais ou menos, diz aqui a história. A morte dos primogênitos, olha bem, que finalmente forçou o faraó a libertar os israelitas. Que faraó, o rei do Egito, ele vinha segurando. Deus disse para Moisés, Moisés falou para faraó que libertasse, deixasse o povo de Deus sair lá do Egito. Mas faraó, ele resistia. É o início formal da ordem divina, que mudaria a história de Israel para sempre. Uma das festas mais tradicionais do cristianismo é a Páscoa, comemorada sempre no primeiro domingo após a lua cheia, dizem, ocorrida com o fim do equinócio de primavera ou outono. Agora eu li a história e diz assim: o que significa equinócio? Obrigado. O equinócio é um momento astronômico que acontece 2 vezes no ano em 2 dias distintos. Um no mês de março e outro 6 meses depois no mês de setembro. Na astronomia, o equinócio é definido como o instante em que o Sol, em sua órbita aparente, cruza o equador celeste. No referencial da Terra, o Sol se move ao longo do dia, como a noite tendo a mesma duração. Mas esta festa, que por sua vez não é originária do cristianismo, e sim do judaísmo, religião tradicional dos hebreus. A Páscoa judaica é uma tradição milenar que relembra a libertação do povo hebreu. Agora vamos ver as 10 pragas. Irmãos, vocês voltam a Bíblia um pouco para trás, no capítulo 7, versículo 19, vai ser a primeira praga. Se vê como que Deus usou naquele tempo. E o homem era coração tão duro e resistia a ordenança de Deus. A primeira praga que nós vemos aqui, a transformação da água do rio Nilo
em sangue, capítulo 7, versículo 19, para trás um pouco. Vou ler e depois explicar. Olha assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Você note bem, mano, imagina a situação. O Senhor disse a Moisés, diz a Moisés, ó, fala para Arão, teu irmão, toma a vara. Então é para Arão tomar a vara e estender a mão sobre as águas do Egito. O que Deus mandou, para poder ele liberar o povo. Ele não quer ir por bem, vai ser por mal. Sobre suas correntes, sobre os rios, ó, os rios também, sobre os tanques. Os tanques de água iam virar tudo de sangue, tudo vermelho. O que mais? Sobre todo ajuntamento das suas águas. Olha, que tornem sangue, para tornarem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, onde haver água. Presta bem, ó, assim nos vasos de madeira, nas casas que tivesse vaso de madeira, tivesse água. Essa varada que deu no rio, na água, todas as vezes virou tudo em sangue. E olha o que mais? Como nos vasos de pedra também, das casas. Pense bem, meus irmãos, se olhar uma cena dessa, olhar tudo de sangue. Agora a segunda invasões, sabe o que é? As rãs. Vai para frente um pouco, capítulo 8, versículo 3. A segunda, agora as rãs. Ó, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, aos teus fornos e às tuas maçadeiras. Pense bem, no mundo antigo, Deus fez, ó, que o rio, que a rã é do rio, sapo, saturão, vai criar um monte de rãs. Você vai assim. E elas vão subir e virando a tua casa, vir a casa de Faraó. Olha bem, o que mais? Basta na casa, pode ir no teu dormitório. Dormitório é no quarto. As rãs cheias, pensa em olhar, ela cheia de rã no quarto. E na cama, na tua cama, que praga, na tua cama. E nas casas dos teus servos, dos empregados dele, ia a rã e invadir. E sobre o teu povo, e aos teus fornos, forno de assar, assar pão, etc., bolo, essas coisas. E as tuas amassadeiras. Olha bem. O terceiro, piolhos, no capítulo 8, aqui no versículo 16. Piolho. Você não imagina só que terrível que é. Moisés, Faraó não quis deixar o povo sair, vamos enviando pragas. Vamos. 16 do capítulo 8. Disse mais ao Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito. Aconteceu isso, é real. Agora, a quarta praga, são 10. Moscas. No capítulo 8, versículo 21, esse capítulo. Está acompanhando? Porque se não deixar
deixar ir o meu povo, eis que enviarei, enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, sobre o teu povo e a tua casa. E as casas dos primogênitos se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Chame de mosca. Vocês imaginam só, se olhar assim naquele todo, no Egito todo, naquele mundo, cheio de enxame de mosca. De primeiro, quando eles andavam a cavalo, tocavam gado, vinham umas moscas desse tamanho, não sei se alguém já viu. Aquilo não picava, judiava do animal. Se picava na gente, doía. Era moscona desse tamanho. Não vai mesmo, naquele tempo tinha, depois já vai vir. Olha bem, se não deixarem ir o meu povo, eles que enviarem enxame de mosca sobre ti, para deixar ir. Mas não deixou. Agora, a quinta praga. Mais para frente, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. As pestes nos animais causam a morte do gado. Olha, Deus foi apertando esse irmão. Foi apertando. Praga. Chega uma hora que ele não aguentou. Vamos ver. Capítulo 9, versículo 1 ao 7. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Então Deus falando, Moisés falando, o Senhor Deus que disse, para deixar o povo dele sair da escravidão do Egito, disse Faraó, para servir a Deus, porque não podia servir. Mesma coisa nós, irmãos, nós estávamos na escravidão do maligno. Estava na escravidão de Satanás, vamos dizer assim. Era difícil para nós sair de lá. Nós saímos. Então, assim diz o Senhor Deus, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 2: porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, está falando aqui no versículo, capítulo 9 e versículo 2, porque se recusarem deixar ir, e ainda por força os detiveres. 3: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Gravíssima. Estão acompanhando? Vamos para entender melhor. Agora o 4. Aqui em Êxodo 9. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Olha, proteção. Ele ia ser protegido. Então, os filhos de Deus podem sofrer consequência. A consequência do pecado. E nós não estamos livres das consequências do pecado. Mas nós somos protegidos por Deus, nosso Pai. Nós temos um Pai eterno. Um Deus misericordioso, que cuida dos seus filhos. Então aqui ele disse: eis cavalos, jumentos, sobre camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, pestilência da vista. 4: e o Senhor fará a separação entre o gado do israelita e o gado do egípcio, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. 5: e o Senhor assinalou um certo tempo, aí olha bem, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. Então
já deu um prazo para ele, amanhã. Fez. E o Senhor fez isso no dia seguinte. Em todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel, não morreu nenhum. O homem fica curioso. Fica vendo a diferença. Quem é o povo de Deus. Deus está protegendo o seu. Então, para ver se não tinha morrido. Não tinha acontecido nada. Ele viu só e Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morreu nenhum. Porém, o coração de Faraó se gravou e não deixou ir o povo. Ele ficou furioso, não deixou, teimoso. Agora, a sexta praga, a úlcera. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: toma vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. É para fazer isso. 9. E tornar-se-á em pó moído sobre toda a terra do Egito, e se tornará em faina, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. 10. E eles tornaram a cinza, tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em saia, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. Fazer isso na presença desse homem. Olha as coisas que aconteceram. Praga, por ser tão ruim, não deixar o povo sair de lá, liberar o povo a servir a Deus. Então fez na presença dele. Pensando, Moisés já fez na presença de Faraó, para ver se ele amolecesse. A 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Irmão, não podemos dizer que Deus é culpado. Deus ele permitiu, Deus já sabia da crueldade de Faraó, que ele ia resistir. Então Deus fez com que ele endureceu mais o coração ainda. Lembra como o Ofélia usava um exemplo? Ele comparava a cera e o barro. Alguém lembra daquele tempo? A cera, ela pela naturalidade dela, ela derrete. Então o sol bate na cera, ela derrete. E o barro, a naturalidade dela é endurecer. O sol bate na cera amolece, e o que bate no sol, no barro, endurece o barro. É o mesmo sol. Porque a natureza do barro é duro de endurecer. Aqui o caso é isso, para a gente entender. Então a sétima praga, versículo 18, a saraiva. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora, não sei. A oitava praga. Ainda não. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. A oitava. Capítulo 10, versículo 12. Dá uma pulada para frente. Capítulo 10, versículo 12. Agora a praga dos gafanhotos. Se Deus fizesse isso com o povo hoje, em gafanhoto, quem é que ia poder? Onde ia arrumar veneno para matar tanto gafanhoto desse jeito? Ao 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito,
para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, coma toda a erva da terra, tudo que deixou a Saraiva. A 9, versículo 21. Então diz o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre as terras do Egito, trevas que se apalpem. Agora, 10ª praga. Deus anuncia a Moisés e Arão a morte de todos os primogênitos, capítulo 11, do versículo 4 seguinte. Vocês notem bem. Aí mexeu com ele, nos primogênitos. Todo que é primogênito, dos filhos, dos homens. Ó. Disse mais Moisés, versículo 4: assim diz o Senhor. Você ia falar, o Senhor que diz. Ele não acreditava. O Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Deu até a hora. Sim, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, todo, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. À meia-noite. 6. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. 7. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Uma lição para nós: Deus faz diferença entre o cristão verdadeiro, os filhos de Deus, como outros podem ser chamados cristãos ou religiosos, que não são filhos de Deus. Hoje está tudo igual, tudo parece caminhando junto, parece falando a mesma língua às vezes, andando, vivendo, mas um dia tem a separação. A hora que Deus chamar cada um dessa vida aqui, um vai para um lado, outro vai para o outro. Não vai todo no mesmo lugar, não. Tem duas moradas distintas, separadas: céu e inferno. É nesta vida que tem que cuidar da alma. 8. Então todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que segue as pisadas. E depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. 9. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. A história acontecida, real. 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Agora, a instituição da primeira Páscoa. Então, esse capítulo 12, voltando no capítulo 12, é um quadro perfeito de Cristo. Volto no capítulo 12. O verdadeiro Cordeiro Pascual é Jesus Cristo, que seria sacrificado pelo pecado do homem. Não tem nada a ver com o sistema pascual
de hoje. Todos os chefes de religião conhecem isso, sabem como que é a Páscoa, que a Páscoa de hoje não tem nada a ver. Todos conhecem. Quem estuda, os chefes de religião, tudo que estuda a Bíblia. Coelho, ovo de Páscoa, etc. Isto é comércio, meio de ganhar dinheiro. Todas as coisas vocês vão tiver, corre dinheiro. Nada é de graça, nada. Comércio. Qual será o significado do da Páscoa? É uma festa que celebra a libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito, e a ressurreição de Jesus Cristo. Você note bem. No fim, ele celebrava a Páscoa, que é a saída deles. O anjo passou por cima, fala passagem, passou por cima. A porta que tivesse obedecido a Deus, matasse um cordeiro, então te passava o sangue. O anjo ia passar. A casa que tivesse o sangue aspergido lá, passado no fogo, o anjo passava por cima, não feria o primogênito daquela casa. Significando o sangue de Cristo. Hoje, quem tem o sangue de Cristo na verga do seu coração, que está lá o sangue de Cristo, o Espírito Santo habitando, está livre dessa morte eterna, quer dizer, separação total de Deus. É muito importante ter o sangue de Cristo derramado, ser batizado no sangue de Cristo, aceita Jesus. Então, Páscoa significa a passagem do anjo por cima das casas do Egito. Onde que tivesse o sangue do animal posto sobre as vergas, nos umbrais das portas, quando o anjo passava por cima daquela porta que teria o sangue, não feria de morte o primogênito. Então teria que ter fé, teria que ser obediente, acreditar. Quando vier o anjo, ele passará por cima das casas. Se ele viesse o sangue nos umbrais das portas, não feria de morte o primogênito da casa. O cordeiro da Páscoa é aquele cujo sangue foi aspergido, aplicado nas portas, como um sinal de livramento, de salvação. Irmão, nas nossas casas, não é ter o crucifixo, isso não resolve nada. Eu lembro de Ivanil falava assim, eu não lembro a frase, mas não deve lembrar bem. Não é ter peito, como é que é, não você lembra a frase? Eu esqueci. O que o Ivanil falava, de ter peito para ter Cristo, né? Coisa eu esqueci, mais ou menos. Ele disse que muitos carregam o Cristo no peito. Eu quero ver quem tem peito para andar com Cristo. Amém, é isso aí. Então, irmãos, não adiantava apenas ter um cordeiro, mas que era preciso aplicar o sangue nas vergas das ovelhas das portas. Não adianta você ter uma religião, não adianta você falar em Deus, mas não tiver Ele dentro da sua vida. Não tiver, está desprevenido se morrer nessa situação. Pois era símbolo do sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz, que um dia ia vir, mas só serve para quem aceitou Ele em seu coração, sua vida. O símbolo da salvação é o sangue de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Como diz lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, se precisa ir lá, né? 26, 17, a última Páscoa e a ceia do Senhor, a tradição. Diz assim no versículo 17, capítulo 26. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos,
chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus e a Páscoa. A Páscoa, o que é que tomou o lugar da Páscoa? Que nós não precisamos. Quando é que nós comemoramos a Páscoa? Quem não sabe? Oi? O primeiro sábado do mês. A Páscoa cedeu o lugar. Continuou na ceia do Senhor. Não estamos comemorando mais. Então, irmãos, esses versículos aqui abrem a cena da preparação para a celebração da Páscoa. Um evento que Jesus transformaria em uma nova aliança através da ceia. Quando ele disse: este é o meu cálice, este é o meu sangue, o novo pacto, a nova aliança. Jesus, ele fez isso antes. Ele, como símbolo, participou da ceia, com ele presente, que fala todo no dia da ceia, fala. Geni Leme está assistindo também. José Amaro está assistindo. Fala que está vendo, os estudos vão falar também. Olha, irmãos. Então, Jesus, aí ele falou: fazer isso até que eu venha. Então, a igreja dele vai. Não podemos desfazer da igreja de Cristo. Então, a festa dos pães ázimos começava no dia seguinte à celebração da Páscoa. Amados, os irmãos, ambos os eventos eram intimamente ligados, lembrando a libertação do povo Israel do Egito, e nós lembrando também nosso livramento do mundo antigo, do mundo que nós vivíamos. Não tem uma religião, não é uma religião. Mas é um grupo, irmãos, de filhos de Deus, membros da igreja do corpo de Cristo, com esse propósito de servir a Jesus, mas ninguém. É uma união. Irmão, o ajuntamento, quando nós ajuntamos aqui na ceia, nos cultos, louvando, é uma união. Irmãos, nós passamos uma tristeza tão grande, né, nesse sentido. O que nós temos aqui, eu e a mulher? Nós não temos família aqui, a família é os irmãos. Diverte, vem conversa, com ideia em culto, passa um dia gostoso, passa a noite, outro dia. Afasta. Eu não sei como os irmãos conseguem afastar da igreja em todo o tempo. Não é porque tem alguma outra coisa que distrai, porque nós não tem nada que distrai, mas é aqui com os irmãos, ao calor, é a união. Meus irmãos, preocupar, irmãos, eu vejo preocupação. Então, o pão ázimo sem fermento simboliza a pressa com que os israelitas deixaram o Egito, não havendo tempo para o pão levedar. Tinha sempre pressa. A Páscoa em si era um memorial da noite em que o anjo da morte passou por cima das casas marcadas com o sangue do cordeiro. No tempo de Jesus, a celebração da Páscoa envolvia o cordeiro pascual, ervas amargas, ázimos e vinho, com a recitação da história do Egito, que nem citar uma poesia. Eles recitavam uma poesia contando a história do Egito. E nós contamos a história também, de que nós saímos do mundo, o que Jesus fez nas nossas vidas. Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo. Aqui que nós ganhamos tempo. Os irmãos, vamos procurar falar que isso tudo é bastante vasto, mas um pouco para nós recordar. Que lembrar bem que nós estamos seguindo um Deus, vendo o que Deus trabalhou, o que Ele fez
o povo dele, que chegou o faraó e não pôde, não aguentou, liberou que tirasse o povo das garras dele. E por aí vem até os dias de hoje, irmãos. E tem essa luta, uma luta que cada um tem para poder sair das garras de Satanás. Infelizmente, como diz o pastor Rich, nesse ponto, misericórdia, e no outro lado, amém. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Vamos estar aqui sexta-feira, se Deus permitir. Quem vamos cantar? Oi? 573? 573? Ah, não, é esse. Acho que nem não sabe isso. Pelo número. Não. Pode pedir. Geni Leme da Conceição está assistindo também. Lá de Jundiaí. É 484 da tarde. 484. Ele está em Ré maior e eu vou tocar em Mi bemol, um tom mais alto para ver se vou tacar o fone, 484, saudade. Wow,
Irmã Paula termina com oração. Senhor, primeiramente, de uma forma especial, queremos agradecer o pastor, a Maria por aqui, por nós, pela recuperação deles, assim também, como os outros também, que também tiveram problema de saúde. Agradecemos pelo culto, que está se encerrando, por mais um dia, por cada um de nós que estivemos aqui, que o Senhor possa nos abençoando, nossa vida, nossa cultura, nossa família. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, pedimos pela igreja, nos próximos cultos, que o Senhor possa estar protegendo e nos livrando do mal. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.